Olá! Incluir as pessoas com deficiência significa torná-las participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público. Incluir as pessoas com deficiências é o objetivo do Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada, CEAMA, da Universidade Luterana do Brasil. E nesse sentido, eu tenho o prazer de apresentar as nossas convidadas para esse programa de hoje, professora Rosilene Moraes Dil, que é coordenadora do CEAMA e professora do curso de Educação Física. E também dar as boas-vindas para a aluna Rebeca Moreira Franco, que é aluna do curso de Educação Física e estagiária no CEAMA. Também quero dar as boas-vindas para a dona Glória Amaral dos Santos, que é a mãe da Juliana, que já participa durante alguns anos das atividades promovidas pelo Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada, CEAMA. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a reportagem sobre o assunto. O CEAMA, Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada, é um projeto de extensão que atende crianças, jovens e adultos com vários tipos de deficiências. O grupo oferece espaços de lazer esportivo e as atividades são conduzidas sob a orientação de alunos e professores dos cursos de Educação Física e Dança da UBRA. Eu trabalho primeiro na parte do futsal. A gente procura trabalhar, além do lazer, trabalhar todos os esportes, seja coletivo ou individual. Trabalhar com pessoas que têm diferenciais importantes não quer dizer que seja uma atividade mais difícil. Eles têm uma reciprocidade muito boa, eles trabalham muito bem com a gente. O carinho que eles dão pra gente é muito grande. Então, o que a gente consegue trabalhar, eles conseguem desenvolver muito rápido. Eles chegam assim com aquele carinho pra gente, sabe? Eu acho muito gratificante isso. Este projeto também é importante para os pais e familiares de um deficiente. Eles todos têm um potencial que a gente, como pai é leigo, não sabe por onde começar, né? Eu acho que o CEAMA traz justamente essa proposta, essa evolução para as pessoas com deficiência. Henrique Poli, deficiente, tem 27 anos de idade e é aluno do CEAMA há 8 anos. Meu nome é Henrique. Henrique, O Henrique faz tempo que faz futsal aqui, né, Henrique? Rico, sem a UPA. Faz tempo que vem até a UBRA, né? Conta aí pra eles, o que tu mais gosta de fazer? Futebol, jogar vôlei. Jogar vôlei também, são esportes que tu faz aqui, né? Eu gosto de dançar, comer. Gosta de dançar, também de comer, né? E o Henrique dança muito bem, né, Henrique? Eu gosto muito bem. Muito bem. Tchau pra eles. Esse é o programa Papo Cabeça e hoje nós estamos abordando o assunto a inclusão social das pessoas com deficiência. Eu começo a nossa conversa perguntando para a professora Rosilene, como nós poderíamos caracterizar uma pessoa com deficiência? As pessoas com deficiência, elas não são tão diferentes da gente, ditas normais, né? Ela simplesmente tem uma característica que a diferencia, que ela pode ser por deficiência sensorial, deficiência motora ou deficiência cognitiva. Mas elas possuem as mesmas características como qualquer criança, qualquer adulto mais velho. A única coisa é que ela possui uma característica que vai, então, classificá-la como pessoa que tem deficiência. Ou seja, precisa de algum cuidado diferente das pessoas consideradas normais, mas não significa que sejam pessoas que não têm as mesmas capacidades? Possui as capacidades, é só dar oportunidade, principalmente começa na infância, com os pais, a importância dos pais ficarem sabendo quanto antes da sua característica, da característica do seu filho, para poder estimulá-lo. No caso da criança cega, poder estimulá-lo através dos sons. A criança surda, através da visão. A criança com deficiência cognitiva, através de estímulos mais específicos, e a pessoa com deficiência motora, através de adaptação, de uma cadeira de rodas.
Então, precisa de alguns suportes, algumas adaptações, mas ela consegue se desenvolver regularmente. Claro que tem crianças e adultos que possuem um agravamento do seu quadro, as deficiências múltiplas, que vai se diferenciar. Mas, no geral, as crianças e os adolescentes e adultos, eles vão se desenvolver como qualquer outra pessoa. Ou seja, quanto antes os pais perceberem e começarem a tratar este assunto específico, mais chance a pessoa tem de se autodesenvolver com mais intensidade. É de suma importância que os pais, o mais cedo possível, saiba dessa característica. Por exemplo, uma criança com TEA, com transtorno de espectro autista, ela precisa saber o mais cedo possível para intervir e poder ajustar a sua forma de informação, né, como orientar o espaço físico, a verbalização, para que a mãe consiga, os pais consigam chegar até essa criança e fazer com que ela se desenvolva normalmente. Claro que algumas características sempre vai ficar, né? Sim, mas sim. vai minimizar o quadro, né, do comprometimento. Tanto que tem pessoas, ditas pessoas com deficiências, que estão inseridas no mercado de trabalho e dão conta do recado plenamente. Né? Claro, ajustando a sua função e de acordo com a sua dificuldade, ele vai se desenvolver. Às vezes, inclusive, são ótimos profissionais e capacitados para ser excelentes, né? Que superam os considerados normais. Superam muito. Às vezes, as pessoas, né, que têm as características normais, né? Sim. Rebeca, o Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada trabalha com que categorias de pessoas com deficiência? Nós trabalhamos com deficientes intelectuais, síndrome de Down e autismo, deficientes visuais e deficientes físicos. E para todas essas categorias são oferecidas atividades específicas? Lá nós oferecemos futsal, dança e um circuito de atividades físicas. O que seria um circuito de atividades físicas? Nós montamos um circuito onde em cada atividade nós trabalhamos um grupo muscular. Então os alunos vão passando por cada uma dessas atividades, tendo a possibilidade de trabalhar todos os seus grupos musculares. Junto com a coordenadora Rosilene Gil, a gente faz reuniões e conforme a dificuldade do aluno nós vamos adaptando, conhecemos a nossa turma e conforme as dificuldades nós vamos adaptando os exercícios para que eles possam se desenvolver cada vez mais de forma melhor. Então, existe um cuidado específico em relação a cada pessoa para que ela possa ter atividades que dizem respeito à sua necessidade específica. Que elas possam serem estimuladas e que possa fazer efeito na vida delas. A gente trabalha para que elas criem mais independência. A gente quer que o exercício melhore cada vez mais o desenvolvimento deles. Muito bem. Dona Glória, mãe da Juliana, conta para nós essa experiência do outro lado de ser mãe. O que significou para sua filha essa participação aqui no Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada, CEAMA? Olha, acho que foi fundamental na vida da Juliana, do desenvolvimento dela junto à sociedade, porque os nossos filhos, eles nascem com uma deficiência, a gente estimula desde o início, mas a gente vai sempre buscando o que é melhor para elas, até chegar aonde eles mais se adaptam. E no caso da Juliana, foi aqui no CEAMA que ela se encontrou, nós nos encontramos na questão da dança, do exercício, da natação. Né? A senhora falou, nós nos encontramos, quer dizer, a sua filha recebe uma atenção, mas a família acaba sendo incluída também no processo? Sim, nós somos inseridas no processo também, acho que tanto quanto eles, né? A gente pode-se dizer que trabalhamos em conjunto com a professora Rosilene e também com as meninas, as estagiárias, quando estão. Tudo que elas fazem no CEAMA, sempre as mães são questionadas se pode ser, se está certo. E para nós está sempre certo, né? Porque elas não fazem. Então, existe também uma orientação para os pais poderem, digamos, trabalhar esse autodesenvolvimento. Sim. E quais são as maiores mudanças que a senhora percebeu na sua filha desde o momento que ela começou a participar do CEAMA?
ela ficou mais participativa, ela prestou mais atenção na questão da música, do som, dos gestos, da coordenação motora, né? A própria natação também, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, assim, ó, a Ju, ela não fica sentada num sofá assistindo uma televisão e, como se diz assim, um robô, não. Ela tem a vontade própria, ela sabe o que quer, ela interfere no figurino também quando tem as apresentações. A gente fala, o cabelo, ela quer usar da maneira que ela quer, ela chega a tirar durante as apresentações uma flor que tem no cabelo, alguma coisa que seja assim, ela cria. O que eu gostei, que eu gosto, que eu me sinto bem, é que a Juliana, ela cria as coisas dentro daquele grupo do SEAMA. Muito legal. Antes de nós continuarmos com mais perguntas sobre esse importante tema, nós vamos para o intervalo. No entanto, antes disso, o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e já voltamos. Olá a todos! Nosso quadro de hoje destaca a capacidade emocional de indivíduos que têm a síndrome de Asperger, o conhecido autismo. Hans Asperger foi o primeiro a reconhecer os padrões de comportamento que caracterizam a síndrome. Os indivíduos que a apresentam caracterizam-se por terem dificuldades nas habilidades sociais, serem relutantes para escutar o que os outros dizem e compreenderem com dificuldade o ato social de dar e receber. Em seu artigo publicado na revista Scientific American, Rebecca Brewer e Jennifer Murphy alertam para o fato de que os indivíduos com essa síndrome podem deixar de receber um tratamento eficaz devido ao estereótipo existente, que veicula a ideia errônea de que eles não sentem empatia nem têm emoções. Frequentemente, os autistas não demonstram emoções da maneira como pessoas sem essa condição o fazem e esperam que os outros façam. Mas daí a afirmar que eles não têm emoções e não sentem empatia é incorreto. O que as pesquisas dessas duas psicólogas investigaram foi a relação entre o autismo e a alexitimia, a condição definida pela dificuldade para compreender e identificar as emoções. Pessoas com níveis elevados de alexitimia podem suspeitar estarem experimentando uma emoção, sem, no entanto, identificarem de que emoção se trata. Elas podem estar tristes, bravas, ansiosas ou irritadas. O estudo mostrou que 10% da população em geral e 50% dos autistas têm alexitimia. Tais resultados invalidam a teoria de que a síndrome conhecida como autismo impede o reconhecimento de emoções, pois apenas metade da população autista tem alexitimia. A pesquisa demonstrou a urgência de se desenvolverem ferramentas que auxiliem indivíduos que têm tanto autismo quanto alexitimia a compreenderem as suas próprias emoções e as dos outros. Paralelamente, pessoas autistas, mas que não têm alexitimia, podem focar sua atenção no aumento de sua energia emocional para combater as dificuldades sociais ligadas a essa condição. Era essa a novidade de hoje. Até o próximo programa. O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos abordando o assunto a inclusão social das pessoas com deficiência. Temos aqui conosco a professora Rosilene Moraes Gil, coordenadora do Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada, SEAMA. Temos também a presença da aluna da Educação Física e estagiária do programa, a acadêmica Rebeca Moreira Franco, e a presença da Dona Glória Amaral dos Santos, que é a mãe da Juliana, que está participando dessas atividades do SEAMA. Professora Rosilene, quais os benefícios que essas atividades que a senhora coordena trazem para as pessoas deficientes que participam? Eu diria que toda atividade física, o exercício, a recreação, a dança, os esportes, elas trazem benefício para as pessoas em geral. E para as pessoas com deficiência, ela vai ser mais ainda no sentido que vai trabalhar também com a questão social, que muitas vezes as pessoas com deficiência não têm esse espaço de lazer esportivo na sociedade.
Então, quando se tem uma programação específica que vai estimular, auxilia na autonomia dessas pessoas. Autonomia física, autonomia social, né, de poder dizer eu gosto, eu não gosto, né, e isso é muito importante para a pessoa com deficiência. E além disso, o acadêmico que faz estágio no SEAMA, ele sai mais preparado ou melhor preparado para atender lá na comunidade essas pessoas, através do esporte, do exercício físico, da dança. Esses acadêmicos que hoje fazem estágio no SEAMA, eles saem então com uma experiência e de uma certa forma desconstrói aquilo que foi criada pela cultura da deficiência não ser eficiente. E, na realidade, a partir do estágio no SEAMA, ele começa a construir essa nova pessoa, essa pessoa com deficiência, sendo eficiente dentro de uma organização metodológica, e ele pode aprender a nadar, aprender a jogar futsal, a interagir em grupo, ter brincar. Uma vida autônoma. Com autonomia. Isso que mais a gente quer é ter autonomia, a gente quer ser feliz, ser saudável. Então, esses programas esportivos beneficiam em todas a sociedade, mas no caso das pessoas com deficiência, ele oportuniza que essas pessoas possam, então, usufruir desses espaços esportivos. Professora, você que é uma conhecedora profunda do assunto, como nós poderíamos comparar o trabalho com pessoas com deficiência no Brasil numa comparação com países de primeiro mundo? Qual é a nossa situação? Nós temos já um trabalho bem desenvolvido ou, em termos de Brasil, tem muito a desejar ainda? Bom, eu trabalho na área há mais de 20 anos, né? Eu diria, e comecei minha vida profissional nos Estados Unidos, nessa área, e vou dizer que a gente engatinha, mas a gente engatinha de passo firme, né? No movimento mais firme, e a gente cresceu muito nesses 20 anos. Eu lembro que quando eu abordava esse assunto na universidade, na disciplina, ninguém sabia sobre esporte adaptado, no início, 20 anos atrás. E hoje, eu entro na sala de aula, todo mundo já sabe, já conhece. Então, através do Ministério de Educação, Ministério de Esporte, que desenvolveu programas inclusivos, hoje toda a comunidade já sabe um pouco mais sobre esporte, sobre exercícios para pessoas com deficiência. Coisa que no passado, na minha formação, eu não tive nada. Eu fui aprender na prática, né? E agora já não. Então, cresceu muito essa área, porém temos que crescer muito mais. Porque a inclusão é um valor, né? É um valor que o ser humano atribui a outra pessoa. E isso a gente tem que desconstruir certos valores preconceituosos que a gente tem e construir um novo valor perante as pessoas com deficiência. E isso leva um tempo. Nós educando nossos filhos, nós orientando nossos alunos, nós atendendo pessoas com deficiência de uma forma adequada, nós vamos construir, né, um espaço inclusivo real. Não aquele só de pessoas com deficiência fazerem parte e não serem atendidas adequadamente. Né? Então, eu acho que o Brasil cresceu muito nesses 20 anos e muitos projetos. O SEAMA atendia muitas pessoas no passado porque não existia na Grande Porto Alegre quase nenhum esporte voltado às pessoas com deficiência. Hoje são inúmeros os programas esportivos, os clubes atendendo pessoas com deficiência, as escolas, as universidades, mas o SEAMA é um dos pioneiros a ter esse espaço de lazer para as pessoas com deficiência. Dona Glória, por que os pais que têm um filho com deficiência deveriam buscar integrá-lo em alguma atividade como o SEAMA está fazendo? Porque é benefício para eles e também para nós, pais, ter um filho inserido num grupo, num trabalho desse do SEAMA. O retorno que vem para nós é fantástico, né? É aquilo que a professora Rosilene falou e a gente está dizendo assim, a autonomia que eles têm, a posição que eles têm de decidir o que eles gostam, o que eles querem. A senhora percebe isso na sua filha, essa questão da autonomia, de ter vontade própria? Sim, com certeza. Por exemplo, cita um exemplo para nós. De vir para o SEAMA, vamos dizer, como ela diz assim, meu lugar é na UBRA. Fala com ela, diz, meu lugar é na UBRA. Você não imagina, né? Sim. Tá? Quem ouve ela dizendo isso, fica olhando.
Mas aí tu tem que explicar que ela vem na UBRA, que é pelo SEAMA. Na terça-feira ela já diz, hoje é dia, vou para o SEAMA. Se tem uma apresentação também. Ela já dá jeito, ela levanta mais cedo, ela gosta de acordar tarde, porque hoje tem apresentação e eu vou, e nós vamos. Então ela fica feliz quando ela tem uma apresentação. Ela fica feliz quando tem atividades daqui. E ela adora os acadêmicos, como ela diz, eu vou fazer o circuito, eu vou à dança. Então ela sabe, ela vive em volta do SEAMA, da UBRA. Então essa marca do SEAMA está na nossa vida, né? Que bacana. Rebeca, qual é o impacto que essa tua atividade tem na tua formação acadêmica e também na tua vida como pessoa? Estar estagiando no SEAMA foi transformador na minha vida. Em que sentido transformador? Primeiramente como pessoa. A gente fala de crianças, alunos com deficiência e já enxerga uma barreira na frente de como eu vou lidar com esse aluno. E nós entramos dentro da sala de aula, dentro da quadra, dentro da sala de dança. E diferente de outras aulas que nós planejamos, que tem tudo planejado, de como a gente dá, primeiro nós conhecemos os nossos alunos, cada um com as suas características, cada um com uma qualidade diferente, e a deficiência a gente passa muitas vezes a não enxergar, porque as qualidades são tantas facilidades que é maravilhoso de ver. E como profissional da educação física, me fez enxergar diversas maneiras de ajudá-los, diversas maneiras de estimulá-los. E cada aula é uma surpresa nova de como eles nos surpreendem e de sim como eles são capazes de muita coisa. E depende muito de nós profissionais estimulá-los cada dia mais, procurar novas formas de chamar a atenção deles, para que eles possam cada dia um passo novo e cada dia evoluindo mais. Então, para um profissional de educação física, trabalhar com crianças, adultos, adolescentes com deficiência é uma experiência assim, sem tamanho. Quer dizer que isso qualifica a tua formação profissional? Muito. Me faz, acredito que muito mais preparada do que estando somente dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula nós temos uma base maravilhosa, mas vivendo nesses projetos que tem de extensão, a prática, a gente passa a enxergar de outra forma e é maravilhoso. Professora Rosilene, tem uma relação, digamos assim, do percentual de pessoas com deficiência por classe social? Deve existir estudos nesse sentido? Tem bastante estudos sobre isso. O que acontece muitas vezes, a gente tem a classe mais baixa, ela não tem muita informação, principalmente para os pré-natais, às vezes deixa muito para a última hora. Então, tem muito problema de cuidados, né, que a mãe deveria ter e traz, então, algumas sequelas disso, né? Então, tem uma questão social de informação e, às vezes, não, né? Porque, por exemplo, tem uma trissomia do cromossoma 21, no caso do síndrome de Down, é uma anomalia cromossômica que vai ter, que pode ocorrer em qualquer família, em qualquer classe social, né? Então, não interfere. Uma das questões da deficiência física, por exemplo, que mais causa deficiência física é acidente automobilístico. Daí já não temos a classe mais baixa, daí nós temos a imprudência, a violência urbana é outro fator que causa bastante deficiência física. Então, são vários fatores, né, que vão estar influenciando. Nós vamos agora para o quadro Dica de Saúde e nós já voltamos. A dica de saúde de hoje é sobre prevenção de algumas deficiências na terceira idade. É muito importante que o idoso se mantenha ativo, ou seja, fazendo caminhadas, exercícios que trabalhem a musculatura, o fortalecimento muscular e que esses exercícios sejam feitos em grupo. Por quê? Para que ele se mantenha com convívio social, fazer novos amigos e que todos esses exercícios sejam orientados por profissionais capacitados. O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos falando sobre o tema a inclusão social de pessoas com deficiência. Professora Rosilene, qual é o seu recado final? Eu deixaria uma provocação para os pais, né, no sentido de leve seus filhos
né, fazer atividade física, fazer exercício. Não leve só em terapias, leve ele praticar exercício, brincar, fazer esportes, isso é fundamental. E para os acadêmicos e profissionais, inclua uma pessoa com deficiência na sua lista de chamada. Faz toda a diferença na sua vida, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Legal, que maravilha. Rebeca, o seu recado final? Aos meus colegas acadêmicos de educação física, principalmente, para que tirem essa barreira do preconceito, do medo de trabalhar com os alunos com deficiência e para eles busquem o seu espaço dentro da educação física e mostrem o seu trabalho, que todos têm capacidade de trabalhar e é muito gratificante poder ajudar. Que legal. Dona Glória, e o seu recado final? O meu recado final vem de encontro também que a professora Rosilene falou. Eu acho assim que os pais não deixem seus filhos deficientes em segundo lugar. Levem, tragam para a Umbra, que se crie mais espaços, porque faz uma diferença muito grande na vida na nossa vida, nosso filho, uma criança, um adolescente ou uma criança preparada para enfrentar a sua deficiência. Nessas atividades, a gente sabe que eles vêm, é como a Rosilene falou. Terapia, minha filha não faz terapia, ela faz dança, natação, exercícios, e ela tem uma vida normal, uma vida saudável. E agradeço pelo convite ao senhor, à TV Umbra, e assim que esses programas fossem mais, tivéssemos mais desses programas, que é muito bom, é muito elucidativo a todos nós. Nós que agradecemos a presença da Dona Glória, a presença da Rebeca e a presença da professora Rosilene. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um programa Papo Cabeça. Um abraço e até lá.